Continuamos com anagrama. Já vimos lá o primeiro tipo de anagrama, que é o anagrama simples, com repetição, sem repetição, né? Ou ao contrário, sem repetição, com repetição. Agora vamos lá ver o segundo tipo de anagrama, que são os anagramas com grupo de posição definida. Opa, grupo de posição definida. Ora, o que é isso? Grupo de posição definida. Ora, quer dizer que há a definição de um grupo de caracteres dentro da palavra. Tranquilo? Então, por exemplo, se eu tenho a palavra lá, Roma, vamos pôr Romas. Palavra Romas. Qual a quantidade de anagramas que podemos formar com os caracteres da palavra Roma? Ou com a palavra Roma. Anagrama simples, né? Calcula lá, 5 fatorial, 120. Da palavra Romasa, anagrama simples, só que agora com repetição, né? 6 fatorial sobre 2 fatorial. 720, 360. Tranquilo? Agora, qual a quantidade de anagramas que podemos formar com a palavra Romas desde que eu tenha o grupo ROM definido? Ou seja, a palavra Romas com o grupo ROM numa determinada posição em um determinado ponto, ou em uma determinada ordem. Tranquilo? Já vamos explicar isso aí passo a passo. Só para explicar o que é aquilo lá, essa história de grupo de posição definida. Ora, se eu digo a palavra é a palavra Romas, qual é a quantidade de combinações que podemos fazer desde que todas comecem com ROM? Ora, já mudou tudo, né? Já não é mais aquele 5 fatorial. Agora já muda a história, porque esse ROM aqui ó, vai estar engessado aí no início. Tranquilo? Então, só vai trocar de lugar quem? Esse A e esse S. Então, vamos lá ver quais são os tipos de grupos de posição definida. Em relação ao grupo de caracteres, de posições, nós podemos ter mesma posição, quem? O grupo. Mesma ordem, quem? O grupo. Está sempre na mesma ordem. Qualquer posição, quem? O grupo. Ou qualquer ordem, quem? O grupo. Né? Então vamos ver um por um. Mesma posição. O grupo de posições vai estar sempre na mesma posição. Sempre que disser posição, diz respeito à posição do grupo dentro da palavra. Romas. O grupo é o grupo MA. Tranquilo? Quantas são as posições? 1, 2, 3, 4. Prega o olho na lousa, acompanha. Depois vamos definir isso daí tudo certinho. É só para ir clareando a ideia. Romas, o grupo é MA. E ele ocupa apenas uma posição. Por isso que eu disse lá no início que não é a quantidade de caracteres. Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Posições são só 1, 2, 3, 4 posições. Tranquilo? Se eu disser que o grupo, o nosso grupo aqui é o grupo MA, está sempre na mesma posição, ó, posição, sempre que se falar em posição, diz respeito ao local onde o grupo se encontra dentro da palavra. Então, associa assim, ó, posição diz respeito ao local dentro da palavra. Legal. Qual é a posição que o nosso grupo aqui, MA, ocupa dentro da palavra? Primeira, segunda,
terceira posição. Se eu disser que esse grupo estará sempre na mesma posição, em todos os anagramas, em todas as combinações possíveis, MA estará na terceira posição. Tranquilo? Se disser ordem, diz respeito à ordem com que esse grupo está escrito. Então, vamos ver. Como é que ele está escrito? Está escrito MA. Se eu disser que o grupo está sempre na mesma ordem e mesma posição, em todas as combinações ele estará na terceira posição e escrito MA. Se eu disser que ele está em qualquer posição, o grupo MA ora estará na terceira posição, ora estará na quarta posição, ou na primeira posição, ou na segunda posição. Posição diz respeito ao local onde o grupo está dentro da palavra. Se eu disser que ele está em qualquer ordem, além dele mudar de lugar dentro da palavra, ora ele estará escrito MA, ora ele estará escrito AM. Tranquilo? Então vamos de novo. Posição. Qual é a posição do grupo? Primeira, segunda, terceira. Posição, então, é o local onde o grupo está dentro da palavra. Ordem. Qual é a ordem do nosso grupo? Ordem é a ordem com que ele está escrito. Qual é a ordem que ele está escrito? Sempre da esquerda para a direita, né? A ordem que se lê. MA. Tranquilo? Posição, local dentro da palavra. Ordem, como o grupo está escrito dentro da palavra. Tranquilo? Dessas quatro aí, claro que nós podemos ter algumas combinações. Então, vamos lá as combinações. Ó. Mesma posição, mesma ordem. Vamos chamar de grupo número 1. Legal. Mesma posição, qualquer ordem. Vamos chamar de grupo número 2. Depois, mesma ordem, qualquer posição. Vamos chamar de grupo 3. E por último, qualquer posição, qualquer ordem, vamos chamar de grupo 4. O padrão, ou seja, quando o exercício não disser coisa alguma, quando o enunciado da questão não comentar coisa alguma, o padrão é sempre esse, qualquer posição, qualquer ordem, né? Qual a quantidade de anagramas da palavra aromas tendo um grupo AM? Então, eles não disseram, não engessaram esse grupo na sua posição e na sua ordem, então não disseram nada, eu posso colocar esse grupo em qualquer posição, em qualquer ordem. Tranquilo? Todas as outras combinações, é necessário que o exercício defina onde estará o grupo em relação à palavra e como estará o grupo em relação à sua ordem. Então vamos fazer aqui apenas uma abreviação para nós comentarmos cada uma dessas combinações. Então o nosso número 1 vai ser MP, mesma posição, MO, mesma ordem. O mais simplesinho de todos, não é? Nosso grupo de número 2 vai ser MP, QO, mesma posição, qualquer ordem. Nosso grupo de número 3 será MO, QP, mesma ordem, qualquer posição. E o nosso grupo de número 4, default da coisa, padrão da coisa, QP, QO. Qualquer posição, qualquer ordem. E aí vamos lá para um exemplo e trabalhar com cada um desses casos. Vamos primeiro lá, caso número 1, MP, MO. Isso quer dizer que o nosso grupo estará sempre na mesma posição e sempre na mesma ordem. Ocupará o mesmo local dentro da palavra sempre e estará sempre escrito do mesmo jeito.
Tranquilo? Mesma posição, mesma ordem. Vamos colocar uma palavra aqui, romazu. Legal? E aí eu quero o grupo oma desse jeito aí, ó. Mesma posição, mesma ordem. Primeira coisa a se fazer qual é mesmo? Contar as posições da palavra. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então temos 4 posições, temos que fazer então o anagrama dessas 4 posições, que vai ser igual. Nesse caso, não vai direto colocando lá o fatorial, porque às vezes o fatorial aqui não é igual a esse 4 que está ali. Ali é só para lembrar que nós estamos fazendo um anagrama de 4 posições. 1, 2, 3, 4. Mas lembre-se que no fatorial só vai a quantidade de posições que permutam, a quantidade de posições que trocam de lugar. Tranquilo? Esse oma, que é o nosso grupo nesse exemplo, ele está sempre na mesma posição. Então, em todas as combinações possíveis, esse oma vai ocupar a segunda posição. Ora, se ele está ali engessado e também estará na mesma ordem, sempre escrito OMA, significa que ele não interfere na formação das combinações. Então, quais são as únicas posições que mudam de lugar? A primeira, a terceira e a quarta posição. Portanto, apenas 3 posições permutam entre si. Esse anagrama de 4 posições vai ser dado por 3 fatorial. Então, nós vamos ter lá 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. Teremos, então, apenas 6 combinações possíveis para a palavra romazu, desde que nós tenhamos o grupo oma sempre na mesma posição e na mesma ordem. Um outro exemplo. Rotamus. Legal. Eu quero, então, a quantidade de anagramas da palavra rotamus com o grupo amus. Daquele jeito lá, ó. Mesma posição, mesma ordem. Nesse momento, você faz o quê? Dá um stop, resolve isso daqui, dá play de novo e olha nós lá resolvendo a coisa. Quantas são as posições? 1, 2, 3, 4 posições. Então, nós vamos fazer esse anagrama, né? Não vamos colocar de novo anagrama de 4 posições aqui, para não confundir lá com o fatorial. Pô, mas ali é 4, ali é 3. Aqui foi só para lembrar, né, que nós estamos trabalhando com posições. Então, o anagrama desta palavra aqui vai ser dado pela quantidade de posições que permutam entre si. Quantas são as posições que trocam de lugar? Vamos ver. Amus, que é a 4ª posição, estará sempre na mesma posição, não sai dali. E estará sempre escrita na mesma ordem, então está totalmente engessada, não interfere na formação das combinações, não interfere na quantidade de anagramas. Portanto, teremos apenas um anagrama também de 3 fatorial, que significa 3 vezes 2 vezes 1, que também é igual a 6. Então, percebam que mesmo essa palavra aqui de 6 posições e essa palavra aqui de 7 posições, na verdade tem vou melhorar, 6 caracteres e 7 caracteres, tem a mesma quantidade de combinações. Por quê? Porque o grupo aqui tem 3 e o grupo aqui tem 4. Tanto aqui quanto aqui não mudam a posição nem a ordem. Então, o que sobra para permutar entre si é uma mesma quantidade. Tranquilão? Próximo bloco, continuamos aí com o nosso anagrama
grupo de posição definida. Até lá!